Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um bloco aqui da nossa imersão em planejamento para gestores de marketing e vendas. Eu sou a Andressa, coordenadora de marketing aqui na RD Station. E nesse bloco a gente vai trazer um tema muito especial aqui para nós da RD, que é otimização de tempo para focar no que importa. E é nele que vamos mostrar como gerar mais agilidade e produtividade no time para que a gestão e a equipe possam focar no que realmente importa, que é a estratégia e a evolução. E para tocar esse papo comigo, trouxe três convidados super especiais: o Daniel Mestre, a Larissa Lima e o Breno Maciel. Então, antes da gente começar, vou pedir que eles se apresentem, começando por você, Daniel. Beleza? Oi, pessoal. Sou o Daniel, sou head de treinamento aqui do Super Vendedores. Sou um homem branco, com barba, camisa preta aqui do Papo de Vendedor. Tô aqui no meu home office, tem um monte de livro atrás e o pôster do Rock Balboa aqui. Olá, sou Breno Maciel, CEO aqui da Vanguarda Comunicação, agência de marketing 360. Sou negro, alto e estou aqui na minha sala, no meu escritório na agência. Atrás tem um pôster meu desenhado ali, acho que encheram um pouco mais do músculo aí, né? Atrás aqui tem um quadro sobre os pilares do sucesso. Estou aqui nesse ambiente aqui, agradeço, vamos conversar. Oi, pessoal, eu sou Larissa Lima, sou fundadora da consultoria GPD, Gestão de Projetos Digitais, sou uma mulher negra, estou usando uma blusa verde no verão de Maceió, atrás de mim tem o meu home office super clarinho, e aqui super feliz de compartilhar conhecimento com vocês, obrigadão pelo convite. Eu que agradeço pelo tempo, com certeza o nosso papo aqui vai ser super rico. Então vamos começar, né? Eu já deixo aqui um aviso para todo mundo que está acompanhando o nosso evento. Se a sua equipe não consegue ser estratégica e está sempre apagando incêndio, essa é a hora de você, como liderança, ajustar os seus processos e eu espero que aqui a gente consiga trazer muitos insights valiosos e ricos aí para vocês. Então, para começar, né, é importante dizer que nós sabemos que você precisa criar experiências, né, que promovam as marcas, promovam os serviços, além de gerar oportunidades de negócios e rentabilidade para a empresa. Então, eu quero saber dos nossos convidados como a gente deve executar tudo isso, né, dentro de uma rotina diária que inclui muitas planilhas, análises, relatórios, né? A gente sabe que é um desafio, são muitos pratinhos para equilibrar. Então, como vocês priorizam esse lado analítico, mesmo com muitas atividades dentro da área de marketing e vendas? Então, começando por você, Daniel, conta um pouquinho para a gente. Beleza. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de uma analogia de pilotar um avião, né? É muita coisa para olhar. Quem já viu uma fotinho de um painel de avião ali, sabe a quantidade de reloginho, numerinho e luzinha que tem ali. Se a gente for ficar preocupado em olhar para tudo o tempo inteiro, não sobra absolutamente nada de tempo para a gente fazer as coisas estratégicas e tudo mais, né? Então, eu acho importante você identificar no seu negócio quais são os principais indicadores que você precisa olhar, né, diariamente, algumas vezes por semana, né? E se esses indicadores estiverem perto de acender uma luzinha, aí a gente vai investigar os números por trás desse indicador, né? Então, um exemplo aqui para a área de vendas e tal, né? Quantidade de leads, custo de aquisição de cliente, faturamento por semana de cada um dos seus vendedores. Se essas coisas, né, mais importantes para o seu negócio, cada negócio vai ter um indicador mais importante, né? Mas se esses indicadores estão indo bem, não precisa ficar olhando para tudo o tempo inteiro, né? Se algum desses indicadores começar a mexer um pouquinho, aí vale a pena você investigar o que está acontecendo para você conseguir tomar uma decisão, né, estratégica em cima disso para que esse indicador volte, né, para o verde, para conseguir trazer o resultado que a gente precisa. Se a gente for olhar para todas as linhas de todos os relatórios diariamente, não sobra tempo para a gente conversar com a equipe, não sobra tempo para a gente fazer mais nada, né? E tem algumas linhas que são pouco importantes, né? Que elas podem ficar ali no vermelho alguns dias, algumas semanas e não vai interferir grandemente nos indicadores importantes, não vai te impedir de chegar no seu resultado. Mas se você ficar olhando para aquela linha com ansiedade, querendo resolver ela a qualquer custo, às vezes te toma um dia, dois, você para de produzir aonde importa, né? E não trouxe
um impulso onde você realmente precisava, né? Então precisa ter um pouco de frieza na hora de olhar, né? Escolher os indicadores que são importantes e olhar para esses, né? Se alguma coisa começar a acontecer com esses indicadores, aí a gente mergulha e a gente investiga, né? Tem muita gente que é tarada por número a um ponto de querer olhar todos os indicadores, todas as linhas o dia inteiro. Aí não sobra tempo para nada mesmo, né? Exatamente. Ratificando o que o Daniel está falando aqui na Vanguarda, a gente também tem os nossos indicadores e a gente hoje tem mais de 103, 104 clientes ativos e eu preciso também estar olhando esses indicadores desses clientes que é a entrega que a Vanguarda faz. Então, se a gente também não utiliza de tecnologia e ferramentas para poder alcançar e acompanhar em real time esses indicadores, fica difícil a gente conseguir trabalhar. Então, acho que o primeiro passo é entender quais são esses indicadores que são importantes para a gente como agência, e assim que a gente fecha com o cliente, a gente também verifica com ele quais são os indicadores que ele vai enxergar como sucesso com a contratação da agência. Sempre falo que a gente não vai discutir arte bonita ou arte feia, a gente vai discutir quais são os indicadores que a gente precisa aumentar. É o número de leads para o teu time comercial, é vendas de e-commerce para o teu e-commerce, engajamento nas redes sociais, quais são esses indicadores que para ti tem valor? E a gente cria esse dashboard individualizado por cliente, com a logo do cliente, e a gente todos os dias olha esses indicadores que foi definido. Lógico que a tecnologia ajuda a gente, então a gente tem integração de Google, integração de RD, integração com Facebook, integração com TikTok, então a gente consegue integrar todas essas ferramentas e criar um dashboard OneView, que eu falo para o meu TI, a dor do meu cliente, como eu sou gestor, eu também sou muito dinâmico, eu não consigo parar muito tempo para ficar olhando muitos números. O que eu gostaria de ver? É isso. Então, assim, com 5 indicadores, eu consigo todo dia mandar para o meu cliente rápido e analisar. E aqui para a agência eu tenho um geral, onde todos os clientes aparecem. E a gente conseguiu integrar também de uma forma que automático ele fica verde, amarelo e vermelho, como o Daniel falou. Então a gente inicia o mês todo mundo no vermelho, literalmente, e a partir do mês a gente vai conseguindo ficar verde os nossos clientes. Então essa questão de indicadores e essa questão de unificar tecnologia para tirar o que tu puder tirar do manual, do braço, porque às vezes é um cara que imputa um número errado ali e vai dificultar aquele indicador e vai atrapalhar isso. Então, quanto mais tu puder plugar, por isso que a marketing e tecnologia hoje, ela se comunica muito bem. Então, a gente aqui na agência, a gente utiliza muito de tecnologia para a gente estar sempre automatizando esses indicadores. Tanto das nossas entregas, o escopo do cliente é o quê? É e-mail, é fluxo, é tudo. Como é que a gente já fez, como é que está isso? Então, a gente consegue, através de tecnologia, unificar isso aí. A partir do momento que tu começa a ter mais de 50, 60, 100 clientes, fica difícil tu trabalhar manual, qualquer tipo de atividade, entendeu? Muito bom. Andressa, me permite complementar aqui Breno e Daniel. Eu vou trazer um outro aspecto do que a gente falou ali, né? Daniel trouxe o ponto da definir os indicadores, Breno corroborou muito para a visão de agência, que são os múltiplos indicadores, né, para centralizar. E eu queria trazer a visão de pessoas nessa história aqui, que é a clareza de rotina, especialmente na integração marketing-vendas, que é o que faz o sucesso dos negócios, né? Eu vejo, é natural o profissional de marketing, e assim como é o de vendas também, está super atarefado, como a Andressa trouxe, em várias demandas. Mas o que eu estimulo e trabalho muito nos times, quando, enfim, por advento da consultoria ou por educação mesmo, é estabelecer paradas obrigatórias para olhar para os números, né? Então não adianta, como o Daniel trouxe ali, você olhar todo dia um indicador que vai se mover semanalmente. Então o ponto principal é como é que eu trabalho? Segunda-feira, abertura de semana, sexta-feira, fechamento de semana e integração de marketing e vendas para o ritmo do meu negócio. Lógico, negócios mais acelerados, com jornadas menores, que eu preciso fazer intervalos menores de comparação marketing com vendas. Mas para B2B, que é a área em que eu mais trabalho, é tranquilo eu abrir a semana de um jeito, fechar a semana e comparar a evolução semana a semana para fazer as quebras. Dia, semana, mês, semestre, ano, comparativo um versus outro, né? Mas eu acho que a parada de tempo, até para o nosso cérebro organizar, quando eu paro para olhar o que, dá uma tranquilidade, nosso cérebro vai ficar mais acostumado até identificar mais rápido como reagir e onde reagir, né? Criar repertório mais rápido para essa reação. Então, acho que só corrobora ou complementa os pontos que eu concordo muito que Daniel e Breno trouxeram, tá?
Gente, muito relevante todos esses pontos, né? E aí fica talvez mais evidente a necessidade de ter ferramentas que te apoiem, né? O Breno trouxe muito esse ponto de como às vezes é difícil olhar para esses dados que estão muito pulverizados, né? Que estão em muitos lugares diferentes. E aí talvez a importância, né? De ter ferramentas, ter metodologias que te ajudem. A própria RD Station pode apoiar tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista mais tático, né? Então, desde revisar esses resultados por meio de dashboards, relatórios, estabelecer metas de acompanhamento, identificar os recursos necessários, mas também, né, enfim, coisas mais táticas, como um lead scoring, uma automação de jornada de compra, de um calendário de e-mail, de redes sociais. Então, ter também esses aliados, né, para que a gente perca menos tempo buscando a informação e sim analisando esse dado, né, que é onde os gestores realmente deveriam se debruçar. E aí, aproveitando esse tema, queria falar um pouquinho também de metodologia, né? Que é muito comum ver gestores e líderes de marketing, de vendas, usando metodologias ágeis, né? E aí queria entender como que isso se aplica aí dentro do contexto de vocês e como que vocês têm incorporado, enfim, essa metodologia aí na rotina, se isso tem dado certo. Acho que começando pela Lari agora. Lari, queria te ouvir um pouquinho. Boa, Andressa, eu sou uma apaixonada pelo tema, tá? Eu vou ser bem sucinta com o tempo para não monopolizar a nossa conversa, mas depois de muito estudar assim, gestão de projetos, por dores minhas mesmo, trabalhei muito tempo em agência e é muito pratinho para segurar. A Breno pode falar aqui com cadeira certa, cativa aqui. E aí eu fui para o Métodos Ágeis. Adaptei o que a gente entende de tecnologia para o universo de marketing. Existe uma área do conhecimento chamada Agile Marketing, que é a adaptação do Agile para a nossa vida, e basicamente a brincadeira é o que eu consigo dar conta de entregar como resultado para o meu cliente. E toca no ponto do Breno, que eu não vou pensar na cor mais bonita do meu card, eu vou pensar no impacto que eu gero para quem está lá na ponta. Então eu começo a minha semana na segunda-feira, o que a gente vai entregar publicamente. Eu vou colocar uma landing page no ar, eu vou colocar uma campanha nova no ar, eu vou lançar um e-book, é sempre a visão do entregável para a semana. E aí, o que eu quero comparar de resultado disso aí, na sexta-feira. Eu tenho um trabalho muito grande com o time, que é o que a gente vai colocar na missão da segunda, é o que a gente quer comemorar na sexta. Então, é um compromisso para a gente se guiando, pensando que isso não vai nos frustrar, mas que a gente vai brigar junto para a entrega que faça resultado, impacto para o cliente. Porque é assim que a gente vai comparar a melhoria, né? Não adianta ficar engargalada no processo. Então, o trabalho principal é deixar todo mundo coeso, pensando qual é o objetivo da semana, que vitória a gente quer celebrar e que aprendizado a gente quer tirar da semana que foi. Então, eu uso sempre a segunda e sexta-feira como dias-chave, tem rotinas certas de abertura e fechamento da semana, e o meio, terça, quarta e quinta, quando necessário, tem daily. Então, uma conversa ali muito rápida de o que eu fiz ontem, o que eu tenho para hoje, quais são os bloqueios. Algo realmente muito dinâmico, algumas vezes pode não precisar fazer, que todo mundo já sabe o que tem que fazer, autorresponsabilidade e bora. Sexta-feira a gente celebra e vai tocando figurinha no Slack, onde a gente precisar se comunicar para resolver nossas dinâmicas. Mais ou menos assim, tá? A gente utiliza o estúdio aqui na agência, então desde a época que era Eclipse, antes de ser comprado pela Rock e virar estúdio. E a gente viu esse sistema virar digital, porque a Vanguarda, quando utilizava esse sistema, a gente era uma agência totalmente offline, então o nosso entregável era jornal, encarte, VT, jingle e rádio. Hoje é site, landing page do marketing. Antes, a gente utiliza aqui, o estúdio ele utiliza as metodologias Kanban, né? E esse é o nosso RP interno de gestão, e a gente também usa ferramentas com os nossos clientes para também estar acompanhando os projetos. O cliente que tem muita demanda, se a gente não tiver um Trello, um Asana, então a gente hoje trabalha com Mastertask, Asana, Trello, o que for melhor para o cliente, a gente se adapta aqui. Eu tenho hoje 11 gestores de projetos e 2 assistentes, cada um atende uma carteira entre 8 a 10 clientes. Lógico que tem uns que atendem um só, que é um cliente muito grande nosso, mas todos através de ferramentas de otimização. A gente tem toda segunda uma reunião de lideranças de todos os setores, setor de inbound, setor de dev, setor de gestor de projetos, setor de social, RH, financeiro. A gente faz um overview da semana toda segunda-feira para conversar quais são os nossos objetivos, o que é que travou um pouco na semana, o que é que a gente pode melhorar agora. E é isso, cada setor tem os seus indicadores do que é relevante para o seu negócio, e eu olho realmente a visão macro da gestão. Eu, como CEO, eu olho os indicadores do que cada gestor me apresenta, e cada gestor da sua liderança ele tem o seu one-on-one semanal com os seus liderados também.
Então, eu tenho cerca de seis gestores hoje, e cada gestor gerencia cerca de 10, 15 pessoas. Legal. Trazendo um pouquinho para a parte de vendas, pessoal, eu não sou nenhum especialista em metodologia ágil, mas a questão da agilidade ela é super importante para a gente conseguir corrigir rota a tempo de não haver um desastre. Né? Dentro de consultoria, né, trabalhando com um monte de cliente, a gente percebe que tem alguns clientes que olham um mês. Né? Tipo, tem a meta mensal e de repente vai perceber que não vai conseguir bater a meta tarde demais para fazer alguma coisa. Né? Então, por isso, diminuir, né, fazer os sprints, né, como a Larissa falou, poxa, vamos fazer semanal, eu não preciso ter minha meta mensal, eu quebro isso em semanal, posso quebrar isso em diário, dependendo da cadência ali, né, e você já sabe se você está dentro ou fora, né, do esperado, há tempo de conseguir reagir de alguma forma. Né? Não adianta a gente esperar não bater a meta para no final do mês a gente fazer uma reunião sobre o que vamos fazer esse mês para que esse mês a gente consiga atingir. Cara, deu 10 dias, né? Já tive um overview ali que eu não vou conseguir manter. Se eu manter a entrega nessa frequência até o final do mês a gente não bate, o que eu faço a partir de já? Né? O que a gente consegue fazer de alteração de rota, alteração de processo, né? E reuniões diárias se necessário, né? E assim, com as pessoas certas, né? Não é porque uma pessoa não está entregando que eu vou parar a equipe inteira para falar sobre o processo. Faz o negócio de uma forma que você consiga aproveitar o tempo e fazer com que o resto continue produzindo. Né? Então, os conceitos, né, de metodologia ágil, da questão de sprint, da questão de você retroalimentar o processo, né, da forma mais rápida possível, e você ter reuniões curtas com frequência maior, né, vai te dar uma velocidade maior do que talvez a concorrência. Né? E mais importante do que ter mais velocidade do que a concorrência, é você não ficar muito tempo fazendo alguma coisa que não está dando certo. Né? Então, 3, 4 dias não rolou, já muda isso o mais rápido possível. Né? Porque quanto mais cedo a gente conseguir corrigir algumas coisas da equipe comercial, mais rápido a gente começa a faturar de novo. Não, perfeito. Eu acho que para marketing aquela máxima de feito é melhor que perfeito, ela se aplica muito, né? Porque é um mercado muito dinâmico em que a gente precisa realmente entender as coisas com velocidade para fazer esses ajustes de rota, para entender o que faz sentido, para repriorizar, né? E eu acho que esse é um grande desafio. E aí, de novo, né, trazendo aquele ponto do começo da pergunta, a importância de realmente ter uma ferramenta apropriada, né? Ou mais de uma, como o Breno trouxe, né? Complementares. Porque aí você perde menos tempo buscando a informação e realmente se debruça na análise, né? O que é o que a gente aqui como gestor deveria fazer, né? Para fazer de fato esses ajustes de rota. E aí também, né, entrando um pouco nesse ponto estratégico, né, e nos desafios que a gente tem no dia a dia, queria entrar um pouco com vocês nessa parte de controle de orçamento, análise de resultados, negociação com fornecedores, né, tem toda essa dinâmica do dia a dia, e eu queria entender, assim, que dica que vocês dão, né, para realmente criar, implementar processos, investimentos focados nessas necessidades das áreas, né, mas que também sigam as diretrizes da empresa, né, como incorporar essas duas coisas, né? Como entender o que é importante para a empresa, mas que também é importante para o cliente, importante para o atingimento daquele resultado, pensando, né, em controle de orçamento, análise de resultados, fornecedores, enfim, todos os stakeholders envolvidos, né? Então, como que vocês lidam com isso no dia a dia aqui? Quando a gente fala sobre investimento, eu acho que, olhando para marketing e vendas, é importante a gente olhar um pouquinho a ordem dos fatores, tá? Eu vejo muito gestor comercial, por exemplo, querendo fazer um aumento de equipe para vender mais, por exemplo. Putz, não estou alcançando meu número, preciso de mais um vendedor. Né? Ou, não estamos conseguindo chegar no número, eu vou fazer investimento para receber mais lead. Né? Parecem soluções fáceis, né? Mas se a gente não olha um pouquinho da ordem, né? Tipo, a sua equipe atual, ela está conseguindo ter uma taxa de conversão bacana? Né? Eles estão dando conta dos leads que eles têm? Muitas vezes a equipe não está conseguindo vender o suficiente porque está sobrecarregada de lead. Aí você vai jogar mais lead para ver se eles vendem mais, parece um investimento que não vai dar certo, né? Então, eu acho que olhar
para a ordem dos fatores vai fazer bastante diferença. Né? Meu time está ok, ele está treinado, a gente está conseguindo aproveitar bem os leads que são gerados pelo marketing, né? Aí acerta processo, né? Aumenta a quantidade de lead, vê se consegue trazer o efeito que eu precisava no meu faturamento. Aí, né, com o processo estruturado, time bem treinado, a gente parte para trazer mais vendedores e aumentar lead de novo, né? Porque se você inverter um pouquinho isso, né, se você começar a jogar mais lead dentro de uma equipe despreparada, ou começar a trazer mais vendedor com um processo não muito bem estruturado, você acaba fazendo investimentos que não vão trazer o resultado desejado. E aí você vai culpar a sua agência, você vai querer culpar os seus vendedores, mas você não treinou adequadamente, você contratou fora de hora, você jogou uma bacia de lead super caro em gente que não estava preparada. Então, olhar para essa receita, né, e entender se eu estou seguindo os passos certos. Né? Eu acho que os investimentos são válidos. Né? A gente trabalha com processo comercial, a gente trabalha com recrutamento de vendedor, a gente trabalha com treinamento de vendas. E muitas vezes a gente vê o pessoal trocando um pouquinho a hora de fazer as coisas. Né? Querendo contratar um monte de vendedor quando está com pouco lead, quando está com o processo desarrumado. Cara, você vai aumentar a sua equipe com o processo desarrumado, vai ficar mais bagunçado ainda. Né? Então, acerta processo, treina equipe, gera mais lead, vê se a taxa melhora, se o faturamento vem, né? Valida processo, contrata mais gente, vê se você consegue replicar o processo e aí você faz a chuva de lead em cima dessa galera. Se você inverter um pouquinho essa equação, o resultado tende a ser pior do que o esperado. Daniel falando assim me faz... Pode falar, Lari. Eu só queria complementar um ponto, talvez seja corrobore com o que você falou. A gente está sobrepondo ali, né? Vou falar e você me conta depois se é a mesma coisa. Que é a ideia de quando eu contrato, internalizo, portanto, e quando eu terceirizo. A Andressa trouxe o ponto ali de lidar com fornecedores, orçamento, e eu vivo uma relação muito próxima com o comercial e com o financeiro das empresas. Então, é importante a gente lembrar que para o financeiro tudo vai ser custo. Eu preciso provar resultado para que ele queira trazer uma linha a mais no DRE da empresa, uma linha de custo a mais para ele, garantir que isso tenha previsibilidade no ano inteiro. Então, um ponto importante que eu paro para pensar é, quando eu estou com sobrecarga, como o exemplo que o Daniel trouxe, é importante observar, ajustando o processo, exemplo do Daniel, eu consigo otimizar esse recurso? Eu preciso momentaneamente escoar esse recurso, uma terceirização pontual e específica? Ou não? É demanda que tem rastro suficiente, justifica internalizar alguém que precisa estar comigo? Então, a escolha de qual manobra eu vou executar para olhar melhor o meu orçamento passa de qual é a realidade do momento, qual é a demanda e o comparativo histórico, como ferramentas como a DRD e outras como o Breno trouxeram, ajuda a gente entender quando aquilo na linha do tempo é um pico na minha história ou quando eu começo a ter uma tendência que vai modificar a minha realidade, e aí sim eu preciso começar a considerar um jeito de recrutar, internalizar, fazer o onboarding. Então não é um caminho fácil, nem rápido, mas é uma garantia de perenidade. Então, eu tenho que ter clareza ali na escolha que eu vou fazer para quando eu trago com pessoas, estou trazendo propósito, alguém, um legado, eu não posso sair completamente descartando as pessoas, lidando com o serviço como a gente lida, né? O Daniel, complementando o Daniel, que ele fala essa parte de orçamento, de leads e vendas, a gente, como agência, muitas vezes é cobrado por venda também, né? Afinal da linha, o cliente fica em cima da gente. Eu não estou investindo aqui, mas tu ainda quer que eu aumente o orçamento, vendendo e tal. E a gente, mais uma vez, a gente tem atrás de ferramentas para isso. Então, a gente utiliza o Phone Tracking, utiliza a Talos, que recente foi comprada pela RD. Então, a gente implementa para entender como é que esse lead está sendo tratado pelo nosso cliente. Porque, às vezes, a gente manda esse lead e o cara demora 40, 50 minutos, 2 horas para responder, ou responde de uma forma mecânica, ou não atende o cliente. Então, a gente meio que fica toda vez na defensiva com os clientes, entendeu? Não adianta só eu mandar o lead, eu mandar a demanda para o cliente. Eu preciso entender de que forma está sendo feito isso, porque no final a cobrança de venda vai cair no meu colo de todo jeito. Então é super pertinente isso aí, esse olhar para as vendas, esse acompanhamento do CRM, utilização do CRM é algo que Daniel deve saber mais do que eu, a importância de você utilizar o CRM
E como muita gente não utiliza isso, usa aquele WhatsApp ali, pega aquele lead, comprou na hora, não comprou, ele descarta aquele lead e não tem um trabalho em cima disso. Então, é muito importante ter esse acompanhamento aí. Não, perfeito. Esse ponto também, né, que vocês trouxeram, principalmente de olhar para os indicadores anteriores, né, olhar um pouco para o histórico, para entender se tem uma sazonalidade, entender a estrutura de equipe. Acho que são pontos muito relevantes e que realmente não tem uma fórmula, né? É entender realmente as particularidades da empresa e de quais objetivos, que KPIs você quer atingir. E aí vou até aproveitar o gancho para dar aqui uma dica, né? Quem chegou até aqui e tá com essa dúvida, né? Putz, muito legal as dicas aqui do pessoal, mas como que eu entendo isso para minha realidade, né? A gente tem um diagnóstico de marketing e vendas que já está disponível no link que liberamos, e é a chance, de fato, de olhar para os projetos de ponta a ponta, receber uma análise completa e entender melhor o que priorizar no dia a dia, né? Quais ferramentas utilizar, quais as melhores estratégias, canais. Então, fica aí o convite, tá? Para que vocês façam esse diagnóstico e aí possam implementar aqui algumas dicas que a gente trouxe no bate-papo. E aí estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso bloco. Então, antes da gente encerrar, queria pedir aqui para todos os nossos convidados fazerem uma breve despedida e darem uma dica final, começando pela Lari. Massa, pessoal, brigadão pelo papo, adoraria esticar essa conversa aqui nossa, tá? Eu aprendo muito a integração com todos vocês, e para quem estiver vendo a gente, eu acho que o principal é ficar centrado muito nessa do seu próprio negócio, comparativo dele com ele mesmo e dele com os concorrentes. Às vezes a gente fica muito olhando para a grama do vizinho, mas cada um tem um nível de maturidade e desenvolvimento para seguir. Então, acho que as boas práticas que a gente vai compartilhando ao longo desse encontro todo ajudam a gente a acelerar o nosso próprio desenvolvimento, mas é no teste, é na prática diária, um pouquinho melhor todo dia, que a gente vai evoluindo. Então, ter sempre a visão de tecnologia, marketing, vendas integrado, ajuda a gente a olhar para esse caminho que é acelerado, mas com mais consistência. Então, manter essa parte estruturada vai ajudando a gente a lidar melhor com os movimentos naturais que a gente vai ter que ir trocando ao longo do tempo, tá? Obrigadão. Obrigado, pessoal. É uma dica aí que eu sempre dou como empresário também, porque eu acho que eu sempre sento na cadeira do dono das empresas dos meus clientes. Então, eu só faço qualquer tipo de sugestão quando eu penso que se eu estivesse na cadeira dele, eu faria a mesma coisa. Então, assim, busquem ser bom naquilo que você faz e tente ouvir, terceirizar e contratar consultorias naquilo que você não é bom. Eu não sou um cara de gestão, então sempre tenho pessoas boas do meu lado, consultoria de vendas. Eu tenho certeza que o Daniel aí tem muita experiência em playbook de vendas e tudo. E se for o caso de marketing, procurar uma boa agência para lhe assessorar. Então, assim, tem que estar cercado de gente boa para fazer aquilo que você não é bom em fazer. A grande dica minha que eu queria deixar para vocês é isso. E está munido de ferramentas, tá, pessoal? Tudo tem ferramenta que vai estar ajudando vocês a ganhar produtividade. A gente tem cases aqui de atividades que eram 8 dias que as pessoas faziam e a gente, com uma ferramenta, a gente colocou para 30 minutos. Então, é muito bom você estar buscando ferramentas que auxiliam no processo de vocês, que aí você ganha produtividade, você aumenta a rentabilidade, porque ou você retira aquela função ou você bota aquela pessoa para fazer uma outra coisa. Então, buscar ferramentas é muito importante para otimização e planejamento, processo da empresa. Legal. Eu quero deixar uma dica de gestão, né, que é se desenvolva o máximo que você pode, né, porque primeiro que o líder ele vai ser exemplo para a equipe, né? Então, se você é uma pessoa que busca desenvolvimento, você vai incentivar seu time a buscar desenvolvimento, né? E se você não consegue se desenvolver, dificilmente você vai conseguir desenvolver a sua equipe, né? E para você ter uma equipe voando, né, você precisa estar voando também, né? Então, o ponto aqui é a gente nunca parar de aprender como gestão, né, para a gente poder levar isso para o nosso time, né? Quanto mais a gente tem pessoas boas no nosso time, querendo buscar desenvolvimento e tal, mais fácil fica o nosso trabalho, né? A gente está falando muito sobre gestão do tempo, sobre focar no que importa, e a grande dificuldade de grande parte dos líderes
é justamente não ter gente boa por perto, como o Breno falou, né? Ele gosta de contratar gente melhor do que ele nas coisas para fazer, né? Esse é um segredo maravilhoso, né? Você contrata sempre gente que é melhor do que você, né? Para você ter o resultado que essas pessoas que são melhores do que você teriam, né? E aí, né? Ponto importantíssimo, né? Você descentralizar, né? Tem líder que não tem tempo para absolutamente nada porque eu preciso que tudo passe, né, que eu quero ajudar em todas as coisas, eu não quero ficar de fora de nada, né, se eu estou contratando gente melhor do que eu, se eu estou desenvolvendo pessoas para tomarem decisões, deixa a pessoa tomar decisão, né, e deixa o caminho aberto para a pessoa levantar a mão e falar, putz, preciso de 15 minutos para a gente tomar uma decisão junto, né, senão todas as decisões vão acabar tomando o seu tempo, você não consegue sair de férias, você não consegue fazer nada de estratégico, né? Você acaba ficando preso em todas as equipes, todos os times, você precisa olhar tudo, né? Se você desenvolve as pessoas ficam boas o suficientes para tomar as próprias decisões e você dá autonomia para elas, né? Permitir que as pessoas errem, né? Acho que o grande lance da gestão é permitir que as pessoas errem, porque se elas não erram, elas não aprendem, né? E se você quer que todo mundo acerte tudo o tempo inteiro, você vai querer que tudo seja feito do seu jeito, porque daí se você erra, você não vai brigar com ninguém. Então, se você dá essa liberdade para as pessoas e ajuda as pessoas a se desenvolverem, a sua liderança vai ter um caminho mais fácil. Perfeito. Até porque inovação é tentativa e erro, né? Ninguém inova acertando logo de cara. Então, esse é um contraponto, assim, importante. E vou até aproveitar também dando uma dica, pegando o gancho do Breno, né, e que o Daniel trouxe também, de ter pessoas especialistas e ter, eventualmente, fornecedores, ferramentas que podem te apoiar. Queria lembrar aqui, para quem está nos assistindo, que a gente tem mais de 2.000 agências parceiras de marketing, especialistas aí, que você pode contratar. Se você identifica que esse é um gargalo, que você precisa de apoio, nos procure também, a gente pode apoiar aí com algum especialista. E gostaria só de agradecer mesmo, acho que foi um papo muito rico. Para quem está nos assistindo, continuem aí acompanhando os outros blocos para a gente trazer mais dicas de planejamento. E agora a gente vai voltar com o pessoal nos estúdios da RD para dar sequência ao nosso evento. Até mais!